Deixar aqui para gastar menos internet. Deixa eu ver se é essa aula. Não, não é essa aula. Espera só um pouquinho. É essa aula. Pronto. Tudo bem? Acho que dá para... Então, já está disponível a tela para vocês? Já, tá sim. Por. Tá sim, professor. Ótimo. Então, vamos lá. Mais uma viagem. Bem, vocês imaginem a distância que nos separa dessas duas imagens. Vocês sabem que a própria anestesiologia, a técnica da anestesiologia, ela é considerada uma das 10 maravilhas do mundo, né? Da ciência, do mundo não, da ciência, porque propiciou o desenvolvimento de várias outras especialidades. Então, eu fiz aqui um contraponto para vocês. Antigamente, a possibilidade de algum tratamento mais invasivo, ele era a base exatamente do que vocês estão vendo aí, garroteamento e às vezes até com ingestão de bebida alcoólica, né? E hoje a gente vê aí um paciente sendo anestesiado junto a 2 profissionais, algumas bombas de fusão, todo um aparato de monitorização, que eu digo que a anestesiologia é uma especialidade que evoluiu muito na questão de monitorização, tornar o procedimento cada vez mais seguro e durar pelo tempo necessário do procedimento, que é o que não acontecia anteriormente, como a gente vai conhecer. Porque eu não consigo falar da importância dessa evolução e das drogas se eu não falar um pouquinho do histórico para vocês desses agentes. E como eu disse lá na nossa aula, na realidade, a maior evolução não foi nem a questão da identificação e da produção farmacêutica de drogas venosas, e sim a descoberta e a invenção, não é nem descoberta, a invenção da seringa, né? Uma coisa tão básica, mas se vocês imaginarem, a gente jamais poderia administrar por essa via se nós não tivéssemos agulhas e seringas. Bem, depois vocês vão me responder quantos anos separam essas duas condições aí. Então, a anestesia geral, ela é definida como uma tríade, onde você busca, através do uso de medicações, a endovenosa, a inconsciência pode ser endovenosa ou pode ser inalatória. A inconsciência, junto à amnésia e à imobilidade, tendo como adjuvância o controle também da dor, inibindo a estimulação dolorosa. Então, aqui, voltando um pouquinho na nossa penúltima aula, nós vimos os bloqueadores neuromusculares, que são responsáveis exatamente pelo bloqueio neuromuscular e as respostas motoras que são bloqueadas. Então, os anestésicos venosos, eles são fármacos que podem ser administrados por via venosa para induzir, ou seja, para iniciar um procedimento ou mesmo manter um procedimento de anestesia geral, bem como promover uma sedação, que aí você não tem bloqueio cortical, você não tira a consciência do doente durante uma anestesia loco-regional ou até outros procedimentos que a gente vai ver. Mas a anestesia pioneira, né, o anestésico capaz de induzir aquela tríade, foi, na realidade, foi um inalatório, que foi o éter. E aqui a gente tem, eu já comentei com vocês sobre esse quadro, que é um quadro, já que o fotógrafo passou mal e não registrou, que aconteceu exatamente dia 16 de outubro, está muito próximo aí, de 1846, veja quantos anos tem. Foi a primeira intervenção cirúrgica com anestesia geral e foi num anfiteatro cirúrgico no
General Hospital de Massachusetts, em Boston. Eu tive já o prazer de ir lá, conhecer toda essa área, onde foi retirado um linfonodo, né, cervical desse paciente que tinha apenas 17 anos. O paciente ele foi anestesiado nesse momento com o éter, uma máscara de éter, né, pelo dentista William Thomas Green Norton, que é considerado o pai da anestesiologia, que ele utilizou um aparelho inalador que ele mesmo idealizou. E a cena, ela foi documentada fotograficamente, porém posteriormente imortalizada com um belo quadro deste pintor. Então, os anestésicos venosos vieram depois, né? E eles só vieram exatamente pela invenção da seringa, que a primeira seringa era uma seringa de prata. E o primeiro agente venoso que foi utilizado, isso em 1872, foi o hidrato de cloral, que até hoje é utilizado, mas para experimentação animal. Depois desse ponto inicial, vieram os derivados do ácido barbitúrico. Tanto o ácido dietilbarbitúrico como o sec-barbitúrico, o hexobarbitúrico e, finalmente, o tiopental, que é o tiobarbiturato, né? Então, essa foi a primeira droga que ela foi disponibilizada com esse caráter da tríade que a gente comentou anteriormente. Inibição da consciência e imobilidade e inibição de reflexos, né? Então, ele tirava exatamente esses efeitos excitatórios e somente ele, de todos os barbitúricos, que passaram a ter esse caráter. Agora, tinha uma condição que caracterizava os barbitúricos pela alta lipossolubilidade, e a gente viu que isso é extremamente importante para o início de ação e latência. A ação deles era muito rápida, que terminava sendo menor do que a necessidade cirúrgica. Então, ele foi considerado uma droga realmente só indutora, que iria ser utilizada no processo inicial para tirar a consciência do doente. Depois do tiopental, vieram o que a gente chama de os agentes venosos não barbitúricos. E aí foi uma sequência de chegada no mercado de drogas que sempre somavam do ponto de vista da tecnologia farmacêutica. Drogas mais seguras, drogas com uma estabilidade cardiovascular melhor. Então, hoje, o que a gente tem são várias drogas que podem ser utilizadas a partir do momento que você adapta a condição do paciente e a indicação do procedimento que ele vai se fazer. Se vai ser um procedimento curto, se vai ser um procedimento longo, ou se vai ser um procedimento extremamente doloroso ou não. Então, o que a gente vai ver, depois que a gente fizer uma pequena revisão da farmacologia, é o diferencial em termos de farmacocinética dessas drogas, ok? Então, como eu sempre gosto de conversar com vocês, por que a gente está estudando? Eu não quero ser anestesista, por que eu tenho interesse nesse tipo de conhecimento? Nem eu, como professora de farmácia, quero dar essa ideia para vocês. Então, eu trago para vocês aqui que todas essas drogas que a gente vai conversar um pouco, hoje, elas têm aplicabilidade bem diferenciada, né? Então, elas podem ser utilizadas numa sedação contínua em terapia intensiva. Então, se você vai para essa área, você precisa desse conhecimento. Na urgência, para você ter que fazer numa assistência a uma reanimação, né? Uma desfibrilação, que você precisa tirar a consciência do doente, então você vai precisar manipular uma droga de ação rápida. Você pode
ainda trabalhar, ser cardiologista e trabalhar numa unidade coronariana, que você vai precisar em algum momento tirar consciência para um cateterismo ou algo parecido. Medicina paliativa, você também vai usar essas drogas, seja para uma sedação paliativa leve até uma sedação terminal. Você vai precisar dessas informações. E hospital dia, onde você tem procedimentos curtos, que o paciente interna e vai para casa no mesmo dia. Você precisa ter segurança de liberar esses doentes, então é importante a gente saber essas drogas, porque são procedimentos curtos, mais que estéticos, que você tira a consciência, né? E que tem todo um perfil cinético de eliminação a ser respeitado. E, por último, a anestesia, né? Então, vocês veem a grande relevância e o leque de possibilidade de uso de todas essas drogas. Então, só para a gente dar um start numa revisãozinha, o sistema nervoso central, ele sempre vai funcionar como um processador de informações, né? Para manter essa homeostasia. E é tudo isso que na anestesia geral a gente vai tentar bloquear, porque a gente bloqueia as funções vegetativas, ou seja, autonômicas são bloqueadas, a gente bloqueia o córtex, então a parte cognitiva, a parte de nível de consciência é bloqueado, comunicação simbólica, ou seja, abolida. E isso acontece quando você vai receber esses estímulos externos através de órgãos efetores e nervos eferentes. Então, a anestesia ela vai exatamente tentar bloquear esses receptores, essas junções neuromusculares, esses neurotransmissores, que vão ser os receptores, vamos dizer assim, dessas informações e desse processamento. Então, o sistema nervoso central é o nosso alvo para mais drogas que vão agir como anestésicos gerais. E a partir daí, quando a gente fala em receptores e neurotransmissores, a gente não pode esquecer que o estímulo ele parte a partir de um impulso elétrico dentro do neurônio. Então, a gente vai ter uma troca, né, iônica que vai possibilitar a propagação de um estímulo. E esse impulso nervoso é, na verdade, uma onda de despolarização propagada, que causa a passagem do sódio, né, induz a passagem do sódio do extracelular para o intra, com consequente diminuição da eletronegatividade e a membrana fica hiperpolarizada. Ok, então esse, de um ponto de vista olhando ali no microscópio, é o que o anestésico faz, né? Ele bloqueia essa onda de despolarização a nível central. E onde é que ele vai agir? Com certeza nas transmissões, na sinapse. Então, aqui eu tenho um terminal pré-sináptico e um terminal pós-sináptico. Os agentes venosos, eles, de uma forma geral, eles agem bloqueando o estímulo pós-sináptico. E os agentes inalatórios, eu deixei um gráfico, um slide só para mostrar, a tendência deles é agir na fenda ou pré-sináptica, tá certo? Então, os nossos agentes, eles vão ter uma dupla atuação, né? Ou eles vão, aqui eu tenho uma onda de despolarização, onde eu tenho sódio entrando na célula. E aí esses são os meus, vamos dizer, neurônios excitatórios, e aqui eu tenho os meus neurônios inibitórios, ok? Se eu quero bloquear essa onda, esse estímulo, eu posso tanto inibir os excitatórios, ou seja, ser uma antagonista desses receptores excitatórios, como eu posso ser um agonista desses inibitórios. E aqui eu tenho o quê? O principal, o GABA, né? Então, a maioria das drogas, os agentes venosos, eles são agonistas GABA, que é o receptor inibitório mais importante a nível do sistema nervoso central. E o excitatório é o
NMDA, ok? Aqui só para lembrar vocês o que eu acabei de falar, que a atividade dos agentes venosos está mais associada à atividade pós-sináptica, atuando exatamente nos receptores dos neurotransmissores. Já os agentes voláteis, eles agem tanto na difusão, na metabolização, como na recaptação desse neurotransmissor. Tá? Então, isso é uma diferenciação importante para esse grupo de drogas que a gente vai comentar, como eu comentei aqui, mas não vamos entrar muito nesse assunto. Então, o que a gente tem? Que as drogas de ação central, que são nossos agentes, eles podem ser excitatórios, quando eles aumentam a atividade do sistema excitatório ou a inibição dos inibitórios. E eles podem também ter uma ação depressora, ou seja, estimulam os sistemas inibitórios, certo? Então, as duas ações vão ter o mesmo resultado. Então, a anestesia geral e a cirurgia em si, isso é importante para a gente entender por que a gente vai falar muito mais de volume de distribuição e meia-vida de eliminação de uma droga. Por quê? Os agentes venosos, eles já podem, por si só, alterar a função metabólica, a distribuição da droga, ou mesmo a cirurgia, né? Então, a anestesia geral e a cirurgia, elas já podem alterar a farmacocinética dos fármacos endovenosos relacionados ao estado de vigília, devido às alterações de fluxo do sanguíneo renal, tanto hepático como atividade enzimática. Vamos dar um exemplo para ficar claro para vocês, porque eu digo que a anestesia não é vitamina. A anestesia tem uma indicação precisa e é uma atividade de meios que propicia o procedimento cirúrgico. E ninguém vai para a cirurgia se não estão doentes, certo? Então, lembra o exemplo que a gente deu ontem sobre aquela paciente que foi fazer uma hepatectomia? Então, se eu sei que o fígado é o órgão metabolizador das drogas que eu estou injetando e ele, de certa forma, está insuficiente, porque ele vai ser clampeado, vai ter uma irrigação diferente, óbvio que o equilíbrio das drogas no compartimento e a metabolização das drogas vai ser alterada. Então, a cirurgia em si já altera o perfil cinético das drogas. E isso é um conceito bem importante para a gente entender sempre essa condição para associar a informação com as características do paciente e as características do procedimento cirúrgico, certo? E os dois parâmetros que são mais importantes são exatamente a meia-vida de eliminação e o volume de distribuição. Por quê? Porque a farmacocinética você não tem a absorção, você está injetando direto, né? Então, a gente vai passar com vocês exatamente a distribuição, a biotransformação e a excreção. E aqui, voltando um slide nosso anterior, é importante que a droga, quando chega aqui na biofase, ou seja, que vai ter o efeito terapêutico, é importante que ela chegue na concentração adequada. E é isso que os estudos farmacocinéticos nos trazem, correto? Mas a gente tem que entender também que a droga, estando numa fração livre, ela pode ser eliminada pelos rins, ela pode ser metabolizada pelo fígado ou ela pode ficar em depósito, principalmente ligada à proteína. Então, a distribuição, ela vai estar associada com o mesmo padrão, quanto mais ligada à proteína, maior tempo de duração do efeito dessa droga. Elas têm uma maior afinidade pela albumina, né? Que são as drogas ácidas. Na maioria das vezes, nós temos uma proporção maior de glicoproteínas do que de albuminas no organismo. Por isso que as drogas
terminam, como eu falei, são bases fracas, né, insolúveis, e que elas são alteradas e o pH termina sendo acidificado, vamos dizer assim, da maioria das drogas que a gente administra endovenosa. Bem, mas só isso é importante em termos de distribuição, a afinidade ou a proporção da proteína? Lógico que não. É importante a gente associar essa informação às características do paciente. Porque você imagina que um paciente cirrótico que tem insuficiência hepática, ou um paciente que tem alguma alteração genética que diminua a possibilidade de metabolização, de inativação das drogas, ou mesmo um idoso, que a gente já viu que ele tem baixa de fluxo, ele tem pouca água proporcionalmente a um jovem, ele tem menos proteína disponível do que um jovem. Então, essa condição vai alterar essa proporcionalidade, tá certo? Agora vamos para uma característica de um fármaco. Eu aqui, quando a gente for falar sobre as propriedades, eu sempre vou trazer um exemplo muito prático, para que aos poucos vocês comecem a internalizar que a gente precisa realmente, eu digo, essas DD, né? Saber da droga, saber da doença e saber do paciente, né? Quais são as possibilidades desse organismo de receber aquela medicação e poder eliminá-la de forma segura. Então, aqui eu trouxe como exemplo a ketamina. A ketamina é uma droga que tem uma fração, vocês vão ver, eu acho que é em torno de 10% só de ligada à proteína. E ela vai estar 90% quando chega a nível de sistema de circulação sistêmica disponível. Então, é uma droga que, se for administrada em pacientes idosos, tem que ter uma cautela, porque aí vai ter um efeito muito maior. Em pacientes com cirrose também, entenderam? Então, e essa característica de transposição das barreiras, ela é facilitada pela lipossolubilidade. Então, vocês imaginam que a ketamina, ela é 10 vezes mais lipossolúvel que o tiopental. Todas as drogas que a gente for comparar agora, o tiopental vai ser o padrão ouro, então a gente vai sempre comparar. Então, ela é uma droga, quando eu falo isso, que ela vai se dispersar, se distribuir de uma forma mais rápida, certo? Então, a distribuição, qual é o maior determinante dessa distribuição? É aqui, ó, é o débito cardíaco. Então, os órgãos que têm recebem um percentual maior do débito cardíaco, como o coração, como o sistema nervoso central, como pulmão, rim, óbvio que as drogas vão se equilibrar mais rapidamente nesses órgãos, tá? Isso eu sempre estou falando numa administração em dose única. Então, a redistribuição nos compartimentos é que também vai definir se essa droga vai começar a agir mais rápido e o tempo que ela vai durar. Então, nós temos aqui, lembrem daqueles compartimentos, unicompartimental, bicompartimental e tricompartimental, e a gente sabe que as drogas que são bicompartimentais e tricompartimentais são drogas que têm uma característica de lipossolubilidade elevada, que conseguem transpor as barreiras mais facilmente, se equilibrar nos compartimentos periféricos, né? Então já fica a informação. O midazolam e o etamidato são drogas bicompartimentais, enquanto que o tiopental, lembra, pela alta lipossolubilidade, e o propofol também são tricompartimentais. Aqui só para a gente lembrar, compartimento central precisa, quando a gente administra na veia, ele se equilibrar aqui, e lembrem que a nossa célula-alvo, ou seja, a minha neurosinapse está aqui no compartimento central, porque é muito rápido que se equilibra a droga no compartimento central. Então, o volume central no cérebro, o início é muito rápido, porque
porque o volume de distribuição é elevado. Então, os órgãos que são altamente perfundidos, que corresponde a 10% da massa corpórea, eles recebem 75% do nosso débito cardíaco. E pode-se extrapolar que esses órgãos recebem 75% da droga, do princípio ativo da droga. Então, se é um cardiotônico, vai agir mais rápido. Se é um diurético, vai agir mais rápido, porque chega primeiro. Se é um sedativo, se é um antipsicótico, se é um anticonvulsivante, se é um agente anestésico, vai também agir mais rápido, porque vai chegar primeiro aí, certo? Aqui só lembrando o equilíbrio necessário para que uma droga passe de um compartimento ao outro e esse tempo de equilíbrio entre o compartimento central, o primeiro periférico, o segundo e o terceiro, chama-se esterese. A esterese é o tempo de equilíbrio entre a concentração plasmática e a biofase. A biofase, o que é? É o local onde a droga precisa estar em concentração para agir. Então, esterese é o tempo, biofase é o local. E a gente sabe que essa esterese é 4,3 vezes a meia-vida do fármaco. Então, se eu tenho uma meia-vida de 30 minutos, a esterese, ou seja, o tempo de equilíbrio em todos os compartimentos vai ser 2 horas, tá bom? É uma relação. E lembrem sempre que isso, quando a gente vai falar em termos de volume de distribuição, a gente vai falar sobre o volume aparente. Então, aqui, nós temos a fase rápida, né, de distribuição, nós temos uma fase de distribuição mais lenta, e aí nós temos a fase já de eliminação. Provavelmente o paciente não está mais inconsciente, você já tem 120 minutos. Se você não fizer uma nova injeção, se não for uma técnica de anestesia venosa contínua, que você usa uma bomba de fusão e mantém, a tendência é você ter essas 3 fases, e aqui você não tem um nível de anestesia cirúrgica, mas tem um paciente ainda sonolento e sem condições de ser liberado. Então, destacando novamente o volume de distribuição, que ele é aparente, ele não é quantitativo, apesar de ser expresso em números, a relação dele é para comparar. Eu trouxe aqui o mesmo exemplo que a gente falou lá em farmacologia básica. Então, eu tenho um paciente de 70 anos e que nós temos aqui 12, 7, 3 litros, você tem um volume total de água no corpo, né, nosso percentual de água, que é bem inferior ao volume de distribuição dessa droga. Por exemplo, a digoxina, 500 mg, que atingirá a concentração de 0,007 mg/ml, ela tem um VD que no caso é quantidade da droga e concentração no sangue, dividindo essa relação dá 700 litros. É muito mais do que nós temos capacidade de reter, que é em torno de 40 litros ou um pouquinho menos. Então, por isso, só lembrando para vocês que o volume de distribuição é um volume para se comparar drogas e não para se ater exatamente no valor quantitativo. Só para fixar bem, porque é importante a gente entender o volume de distribuição dessas drogas venosas, eu trouxe aqui o pancurônio, que é um bloqueador neuromuscular, e o volume de distribuição dele é de 10 litros. E o volume de distribuição, por exemplo, do fentanil, do opioide, é 350 litros. Então, quando você vê isso, você claramente percebe que isso aqui é uma droga que é pouco lipossolúvel, que tem a característica de hidrossolubilidade e provavelmente teve dificuldade de transpor as barreiras. Então, ele fica mais concentrado
um ambiente, mas independente disso, ele tem aquelas 3 fases: distribuição rápida, lenta e eliminação, tá? Então, é uma droga que demora a chegar e demora a sair do corpo. Só para vocês terem uma ideia, o que a gente conversou, o rocurônio, o cisatracúrio, eles têm uma média de duração de 30 minutos. O pancurônio são 3 horas. O fentanil, 350. Quando você vai comparar esse volume de distribuição com a morfina, que é menos, acho que é 30, olha a proporção. Então, quando a gente compara, a gente sabe que essa droga hidrossolúvel, essa é altamente lipossolúvel. Então, ela vai agir mais rapidamente. Só que a gente nunca, é o que eu estou batendo sempre, não analisa só a droga. Vai depender de quê? Da característica do paciente, se é criança, se é obeso, se é hipovolêmico. Por que eu coloquei o obeso aqui? Porque o obeso, ele tem pouco compartimento de água. E o obeso, a gordura periférica, ela só serve muito mais de depósito, porque só recebe 2% do débito cardíaco. E, como eu falei, as características da droga que a gente está vendo aqui. Os anestésicos venosos, já a eliminação. Então, eles da mesma forma, eles são biotransformados na maioria das vezes no fígado, pelas reações fase 1, oxidação, redução, hidrólise e conjugação. Aqueles que são altamente polar precisam de uma outra fase para poder ser inativado. Então, nós temos o clearance hepático, que vai propiciar a hidrólise plasmática de algum anestésico, como o etomidato. Então, o etomidato, ele é um agente venoso que não é metabolizado pelo fígado. Ele é metabolizado por hidrólise plasmática. Então, ele não depende. Isso é importante? É importante. Lembra 3, 4, 5 slides atrás que a gente falou sobre os pacientes cirróticos? Então, se eu tenho um paciente que vai para um procedimento e que tem algum grau de insuficiência hepática, o etomidato vai aparecer como uma opção importante para utilizar nesse paciente. Ok? Tudo bem? Vocês podem interromper se ficar alguma coisa não muito clara. E aqui eu trouxe esse painel com os parâmetros farmacocinéticos desses diferentes drogas que a gente viu aqui. E você vê que tem muita coisa parecida, porque são drogas que agem no sistema nervoso central, mas tem umas diferenças que eu destaquei aqui. Primeiro, o volume de distribuição, vejam que são parecidos, né, mesmo porque eles têm que chegar rápido no cérebro. A depuração, tem drogas que são eliminadas mais rápidas e outras que vão se depositar mais. Então, aqui eu tenho o Propofol, que é uma droga que a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco, que tem 29,4 ml por quilo minuto, ela é eliminada. Então, ela não se deposita, não é uma droga que permanece muito tempo no organismo, ela é eliminada rapidamente. Ao contrário do tiopental. O tiopental, que tem uma depuração de 3,4, é uma droga que permanece muito tempo no organismo por um processo de redistribuição. Por isso é que hoje é uma droga destacada, mas quase nunca usada com esse objetivo. Porque ele, por essa depuração demorada, o paciente permanece muito tempo no pós-operatório, sonolento, na recuperação, para eliminar essa droga. Ao contrário do Propofol, que é indicado para procedimentos de diagnóstico rápidos, porque acabou o procedimento, depois de alguns minutos o paciente já está completamente acordado. Ligação proteica, olha a nossa ketamina.
ela é só 12% ligada à proteína, então ela tem uma fração livre muito grande e, consequentemente, ela tem um início de ação rápido e muito, vamos dizer assim, não é potente e nem eficaz, mas muito florido de possibilidades de manifestações clínicas, né? É muito ciclônico, vamos dizer assim. E aqui seria a concentração mínima para que você tivesse uma perda da consciência e aquela tríade que a gente conversou no início seja atingida. Então, por isso aqui, a gente vê que o midazolam é a droga que age mais rápido, ou seja, numa quantidade menor, tem uma resposta mais rápida. Só que ela tem outros parâmetros de eliminação, de depuração, que não a tornam uma primeira opção, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês, que isso aí é um painel com características e que a gente precisa adaptar essas características dessas drogas ao procedimento que a gente vai fazer, às características do paciente. Não existe melhor nem pior, existe o que é melhor indicado. Então, como eu falei lá no início, então fechamos farmacocinética, eu já destaquei que é importante, a farmacodinâmica, que é simples. Como eu falei, ou os agentes venosos vão ser agonistas do GABA, ou seja, uma atuação inibitória, né, ativando e aumentando a condutância do cloreto, ou eles vão inibir ou tem uma droga que ativa os receptores NMDA, que é o inotrópico altamente permeável ao cálcio e que, para ser ativado pelo glutamato, exige o acoplamento da glicina para a abertura do canal. Então, eles também são bloqueados pelo magnésio. E eu só queria que vocês, para chamar a atenção aqui, que, independente do fluxo iônico, vejam que tem uma identificação bem aqui de um sítio específico de uma droga que a gente vai conversar, que é a ketamina. Então, a atuação da ketamina no NMDA, ela não depende de fluxo. Ela tem um receptor específico dela dentro do canal. Gente, tudo bem até aqui? Sim, professora. Tudo bem, prof. Se eu estiver indo muito rápido ou se ficar alguma coisa em dúvida, vocês me interrompam. Aqui a gente vai falar agora. Pensem que é difícil, né? A gente congregar, a gente juntar, condensar coisas que a gente sabe que é bem importante. Então, essa é a forma mais fácil que eu achei de passar essas informações para vocês. Então, primeiro, a gente vai falar sobre os barbitúricos. Só um momento, gente. Tem que estar quietinho. Assim não, eu tô deixando assim. Não, só um instantinho, turma. Já pode ficar aqui. Ele nem... A dose foi maior porque... Foi uma... Precisava de um silêncio abdominal. Não era uma hérnia, era uma cirurgia cavitária. Bem, não. Continuando, vamos lá. Então, aqui a gente vai falar sobre a farmacodinâmica, que são os efeitos que essa droga vai induzir no paciente, certo? Então, o que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a ação dela no sistema nervoso central e principalmente cardiovascular. Os barbitúricos, que aí a gente está falando sobre o tiopental, eles diminuem o metabolismo cerebral e eles diminuem a oxidação da glicose. Por isso que até hoje o tiopental ele é indicado para induzir coma barbitúrico, que é porque ele é uma das principais drogas que diminui a necessidade de oxigênio molecular.
Consequentemente, eles protegem o cérebro nesse sentido. E eles também são o quê? Potencialização, neurotransmissão inibitória. Então, eles são agonista GABA. E eles diminuem a ação dos neurotransmissores excitatórios como acetilcolina. Então, esse seria o mecanismo de ação dos barbitúricos, ok? Eles são um início de ação rápida, porque, como a gente falou, ele é altamente lipossolúvel e leva a uma redistribuição de uma forma rápida também. Quais são os efeitos sistêmicos dele? Ele é um depressor respiratório, porque ele diminui a resposta ao CO2 e à hipóxia e diminui a resposta mucociliar. Ele também é um depressor cardiovascular, então ele diminui a pressão e aumenta a frequência de forma compensatória, né? E a nível cerebral, que ele diminui o fluxo sanguíneo e a pressão e diminui o metabolismo. Então, se a gente for avaliar aqui, isso é extremamente negativo, é cuidadoso, isso é negativo, mas isso aqui é positivo. Então, a partir daí, vocês entendam que todas as drogas que vieram depois, elas vieram com alguma característica de diferencial, de melhora, de possibilidade. O tiopental foi a primeira droga, né, usada com esse intuito. Então, agora a gente vai ver os não barbitúricos. Então, eu tenho os benzodiazepínicos. Mas são todos os benzodiazepínicos que podem ser considerados anestésicos venosos? Não. O único que tem características e farmacocinética, principalmente para ser utilizado como indutor de anestesia, é o midazolam, tá certo? Então, a ação é no córtex e ele potencializa também o GABA. Então, os benzodiazepínicos também são agonista GABA. Do ponto de vista respiratório, eles também são depressores, dependendo, aí é dose dependente. Agora, eles são altamente estáveis do ponto de vista cardiovascular. Então, se eu tenho um paciente que fez uma revascularização do miocárdio, ou se ele tem uma insuficiência cardíaca e ele vai ser submetido, por exemplo, a uma colestectomia. Então, está com cálculo, vai fazer uma retirada da vesícula. É de bom tom eu ter a opção de induzir ou usar essa droga, porque eu sei que eu estou trazendo segurança ao procedimento. Além disso, os benzodiazepínicos também têm um ponto positivo no sentido de diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, à medida que diminui, ele diminui a pressão intracraniana, então pique é pressão intracraniana, então dá uma estabilidade central. Além disso, são anticonvulsivantes, tá certo? Então, o lado, vamos dizer aqui, mais negativo seria a depressor do sistema nervoso do respiratório, quando utilizado como sedativo, mas ela é dose dependente. Então, se eu aumento a dose, essa resposta vai ser mais intensa. O midazolam, então, é o benzodiazepínico com maior extração hepática, ou seja, capacidade dependente. Então, ele não depende tanto de fluxo, ele depende de capacidade enzimática para ser metabolizado, e o rim estando bom, ele é metabolizado rapidamente. Por isso é que ele é incluído no rol das drogas que podem ser utilizadas em anestesia ambulatorial, que entra e sai no mesmo dia, numa estrutura de hospital-dia, tá? Outro, o etomidato. O etomidato, da mesma forma, ele é um agonista GABA. Ele potencializa a ação neurodepressora, né, do GABA. Então, ele é um hipnótico venoso potente. Por quê? Porque ele é 25 vezes mais potente do que o tiopental, né? E ele, de todos os agentes venosos, foi o primeiro que sofreu o processo de racemização, que é aquilo que a gente já conversou até lá com os anestésicos locais. Toda droga que tem um carbono quiral, ela pode sofrer a influência de polarização à luz e pode ser separada. Racemizar é separar.
o seu enantiômero destrógeno do seu levógeno. E, a partir daí, identificar qual que está mais associado aos efeitos terapêuticos e qual que está mais associado aos efeitos indesejáveis ou adversos. Tanto é que o que a gente tem na prática, na ampola, é o etomidato enantiômero R. Então, ele é isolado, do que frequentemente leva a um efeito mais intenso, tanto cardiovascular, como respiratório, como central. Mas o central a gente quer, não é mesmo? Então, é por isso que ele é considerado, olha só, a droga mais estável do ponto de vista cardiovascular, que está indicado para o uso de procedimentos em pacientes cardíacos, que fizeram cirurgia cardíaca, que tem alguma restrição. Do ponto de vista respiratório, eles não são tão depressores, mas também são protetores a nível cerebral, porque diminui o fluxo sanguíneo, diminui a pressão e diminui o metabolismo. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma opção do paciente que tem algumas restrições, que está internado, de pacientes críticos do ponto de vista cardiovascular. Eu tenho, além do midazolam, eu tenho o etomidato como uma opção. Agora, o que a gente tem de efeitos adversos ou colaterais, que a gente precisa até não usar esse termo, do etomidato, que faz com que ele diminua um pouco a sua indicação? São as mioclonias, né? Então, ele tem uma certa dor, a injeção, e ele induz uma fração de 30% a 60% mioclonias. E o que são mioclonias? São movimentos que não chegam, são convulsões, mas movimentos de contratura e de relaxamento que acontecem no momento que você está injetando, né? Mas eles não são uma contraindicação absoluta, isso não acontece. Quando você faz drogas relaxantes antes, elas não aparecem. E um detalhe importante é que existe não é uma vasta, mas uma divergência na literatura que dá a possibilidade do etomidato induzir uma supressão adrenocortical e, consequentemente, inibir a conversão do colesterol em cortisol. E isso favorecia a infecção. Então, por isso que foi identificado um aumento da mortalidade dos pacientes críticos quando utilizados. Mas isso eu sempre chamo a atenção, que isso é extremamente controverso. Assim como tem artigos chamando a atenção da segurança do uso dele em pacientes críticos, também tem essa situação associada à supressão adrenocortical, que é menor. Mas a gente traz aqui só para trazer conhecimento aqui para vocês. Então, e o Propofol? Extremamente famoso, né? Ficou famoso aí pela utilização a nível mundial, pela partida do Michael Jackson, né? O Propofol, ao contrário do que as pessoas acham, não é uma droga nova. O Propofol foi lançado ainda na década de 60 e naquela época ele foi tirado do mercado por uma alta, vamos dizer assim, incidência de hipersensibilidade. Só que essa hipersensibilidade, esses quadros alérgicos que apresentavam, não estavam associados ao princípio ativo do Propofol, e sim ao diluente que ele era apresentado. Por isso que ele voltou na década de 80, só que com outro diluente. E eu vou mostrar a foto para você, mas quem já teve a oportunidade de ver, ou em filme, ou mesmo no pronto-socorro, é um líquido branco. E aquele líquido branco é porque o atual diluente é um líquido que é produzido pela casca do ovo. Então, é um diluente biológico. Por isso que se deve ter muito cuidado na manipulação para que você não leve contaminação à medida que você injeta. Tá? Então, hoje,
é um alfenol com propriedades hipnóticas, extremamente lipossolúvel, só que ele é insolúvel em água. E é por isso, e ele também é um agonista GABA, que foi relançado com esse outro diluente. Propofol, ele é depressor importante da ventilação, ele induz a apneia de resposta e de diminui, mantém as propriedades protetoras a nível do sistema nervoso central. Mas por que a gente usa tanto Propofol? Exatamente pelas características farmacocinéticas de ser uma droga com uma depuração alta, uma droga que tem efeitos bem distintos dependendo da dose. Então, o Propofol ele pode ser utilizado numa dose a 0,5 mg por quilo como um ansiolítico, ou seja, somente para sedar, com antipruriginoso para tratar prurido e antiemético, né? Então, são propriedades identificadas da droga. Quando você faz uma dose acima de 0,5, você tem um nível de sedação. E quando você faz acima de 1 até 5, você fica na faixa da anestesia. E foi isso que aconteceu na morte do Michael Jackson, onde houve uma manutenção com doses muito mais altas que levaram ele exatamente a essa condição de uma parada respiratória a princípio e depois cardíaca. Então tá ali, foi uma overdose do Propofol que levou esse grande ácido aí. Por último, deixei por último a ketamina, que ela é o único dessas drogas que não é um agonista GABA. Ela, na realidade, atua, como eu mostrei para vocês, no receptor excitatório, né, do NMDA. Então, ela não é uma droga nova. A ketamina, inclusive, aí na nossa região tomou uma notoriedade muito grande o ano passado, né, com aquela exposição de overdose, vídeos e tudo mais. Ela é considerada uma droga de rua, que era utilizado muito pelos mendigos nos Estados Unidos. Era a fenilciclidina, mas por ela apresentar exatamente esse carbono quiral, ela foi relançada agora com um isômero mais limpo dos efeitos adversos, né? Porque ela tinha características importantes, porque ela é altamente lipossolúvel e ela, eu digo que a ketamina, ela é meio uma característica, entre aspas, né, de bombril, porque ela tem vários mecanismos, é multimodal, vamos dizer assim, as características do seu mecanismo de ação. Primeiro, ela bloqueia de forma não competitiva os receptores NMDA, que lembra que eu mostrei lá o sítio dela, então ela não compete com o fluxo de íons naquele canal. Ela interage com receptores opioides, então ela também é analgésica. Ela bloqueia os receptores colinérgicos, muscarínicos e nicotínicos, então ela também auxilia na questão da analgesia central. E ela ativa vias monaminérgicas, serotoninérgicas e inibitórias no processo nociceptivo. E também auxilia no processo, quando ela faz isso, no processo de depressão reativa, como a gente vê na literatura, algumas indicações da ketamina em infusão contínua para o tratamento da depressão, da depressão séria, né? E ela possui uma ação ainda anestésico local símile, porque ela também age em receptores de sódio, em canais iônicos de sódio. Então, a ketamina é tudo isso, e é exatamente por tudo isso é que ela foi usada inicialmente em veterinária, porque é uma droga que tira a consciência,
protege via aérea, é analgésica e tem uma ação ainda relaxante. Então, é por isso que ela inicialmente foi usada na atividade de veterinária, mas exatamente naqueles vídeos que passaram aí em Manaus com a utilização, aquele uso era da ketamina pura, porque o que a gente tem disponível nos hospitais para uso é essa ketamina com seu isômero R, tá certo? Aqui só voltando para lembrar vocês que a ketamina, ela não disputa, não é competitivo pelo receptor NMDA, porque ela tem o seu sítio específico, tá certo? Então, é uma atuação não competitiva. Agora, ela dá opção agonista GABA, porque ela induz uma anestesia dissociativa. E o que é isso? Ela inibe as vias tálamo-cortical, ou seja, ela bloqueia até o córtex, mas ao mesmo tempo ela estimula o sistema límbico. E isso passa clinicamente a um estado de catalepsia, ou seja, um paciente está anestesiado, ele está com bloqueio cortical, mas ele pode manter os olhos abertos e ele pode manter alguma função da fala. Então, por isso que antigamente achavam ou rotulavam a ketamina como soro da verdade, porque os pacientes algumas vezes falavam durante o procedimento. Mas isso não significava que eles não estavam anestesiados, sim que ele estava sendo submetido a uma anestesia dissociativa. Outra vantagem grande da ketamina são as vias de administração. Tanto pode ser intradérmica, subcutânea, muscular, venosa, peridural, caudal e subaracnoide. Então, ela pode estar... E uma das principais indicações da ketamina, até por essa condição dela de analgesia, é exatamente nos pacientes queimados. Às vezes chegam aqueles pacientes queimados com área grande, que você não tem possibilidade nem de pegar um acesso venoso para fazer qualquer tipo de medicação. A ketamina surge como uma possibilidade para ser feito subcutâneo, né? Então, é bom a gente ter opções, como eu digo, nem melhor nem pior. A gente precisa fazer essa interface de uma forma mais adequada, essa interação, não é nem interface, é uma interação farmacológica e clínica. Então, a ketamina, ela foi o primeiro agente usado em anestesia venosa total, que foi exatamente na veterinária e depois clínica, porque você não tendo uma anestesia cavitária, ou seja, abrir barriga e ser em partes moles, como é paciente queimado, limpeza de queimado, limpeza de lesões grandes, você pode usar só ela, não precisa usar outra droga. Ela causa uma indução em pacientes hemodinamicamente estáveis, porque ela aumenta a pressão. A indução em pacientes com hiperreatividade de vias aéreas, porque ela é o tratamento de escolha para alguns casos de broncoespasmo, ou seja, estado de mal asmático, você tem uma liberação. E como agente único e adjunto no tratamento da prevenção da dor e do pós-operatório. Então, ela tem essas especificidades. As questões associadas aos efeitos adversos estão registradas como alucinações, pesadelos ou mesmo distúrbio cognitivo que o paciente pode ter. Se for um paciente jovem, dificilmente vai ter memória para expor esses distúrbios, mas quando é paciente mais idoso, aí sim, você tem uma exposição maior e é importante associar com benzodiazepina para diminuir esses quadros, tá? Então, elas estão relacionadas, como eu falei, a distúrbios cognitivos prévios, relacionados a estímulos verbais, visuais e táteis, tem uma menor incidência em idosos com doses prévias de benzodiazepina. A ketamina, ela é um depressor leve, porque ela é o broncodilatador, ao contrário de todos os outros.
ela tem um efeito depressor cardíaco porque ela induz a arritmia e alterações cardíacas. Tem um aumento da pressão intracraniana, então ela tem uma complicação relativa para cirurgias neurológicas ou pacientes neuropatas, e ela também tem um componente imunológico, porque existem trabalhos identificando que ela diminui a ativação de neutrófilos e a produção de citocinas inflamatórias. Então, a gente pode até considerar que ela tem um perfil anti-inflamatório, a ketamina. Né? Então, por isso é que eu comento nas aulas que a ketamina é o nosso bombril. Se eu precisasse ficar isolada numa ilha por um tempo e me dissesse, leva uma medicação, era ela que eu levaria. Exatamente por essa multifacetária, né? Esse mecanismo bem diverso da ketamina. Aqui é a questão da racemização, que eu já falei, que por ser racemizada ela é mais segura, e é a que a gente utiliza no centro cirúrgico. E esse último slide aqui só para deixar para vocês umas propriedades comparativas, tanto na rapidez de indução, como na suavidade de indução, como a depressão respiratória e até as complicações de náusea e vômito, tá? Isso aqui é só para reforçar a ideia que eu digo, que a gente precisa associar as características da droga ao procedimento que vai ser realizado com as características do paciente. E deixando claro que os efeitos dos agentes venosos é sempre uma depressão, mas uma depressão reversível e dose dependente do sistema nervoso central, que vai desde uma sedação até um coma, como aconteceu com o Michael Jackson, né? Que foi um exemplo dentro da classe dos medicamentos, porque não tem como a gente falar sobre Propofol sem associar com a morte dele. Então é isso, gente. Deixa eu parar aqui a apresentação. E aí? Deu para absorver aí?